Eu tenho a satisfação de ter aqui o presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, uma figura simpática, não poderia ser diferente, né? Devido àquele casal carismático, que eram os seus pais, a Diva Pacheco e o Plínio Pacheco, figuras fantásticas, de um carisma gigante. A mãe dele mais, né? Que ganhou o Brasil. Se o Plínio Pacheco apresentou a arte dele para o Brasil, a mãe dele arremeteu os corações, né? E ganhou a força de chegar na Rede Globo com a cara do Agreste Pernambucano, levando a cara do Agreste Pernambucano. Eu tenho satisfação gigante de lhe receber aqui. Robson Pacheco, boa noite e seja extremamente bem-vindo ao nosso meio. Boa noite, Ralf Lagos, boa noite, Valmir Ribeiro, Bruno Bezerra, César Melo, nosso amigo Eduardo da técnica, todos os youtubers que estão assistindo, todos os amigos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco da nossa história, da história do meu pai, Plínio Pacheco, da minha mãe, Diva Pacheco, desse projeto, né, dessa grande epopeia agrestina que é a Nova Jerusalém, a Paixão de Cristo. E é uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar participando desse programa e da forma calorosa que vocês estão nos recebendo aqui. É uma cultura que deve ser celebrada, não é? Primeiro, a cultura que traz só coisa boa. Fala de paz, de amor e fala do maior homem que já pisou na terra. O maior personagem a ser interpretado. A ser interpretado, né? O maior homem que já pisou na terra. E aí, depois, você tem essa mescla, por último agora, Robson, de todos o pessoal da região que faz o teatro Paixão de Cristo, que alavancou junto com seu pai e sua mãe aquilo tudo, mas um reconhecimento de uma grande televisão nacional, né, que quis enviar seus atores e quis fazer parceria com vocês. Vocês estão de parabéns, a história da sua família é linda, o teatro é lindo, a pousada é linda, né? Então, vocês estão de parabéns. Daqui a pouco a gente vai bater um papo para falar sobre o passado, sobre esses dois gigantes que foram o Plínio e a Diva Pacheco, né? E sobre o presente e o futuro. Fazenda Nova, esse ano terá o maior teatro ao ar livre do mundo. Agora, nós vamos conversar com o Robson Pacheco. Este ano teremos o retorno do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Aqui no Brejo da Armada de Deus, do período de 9 a 16. Que chamada linda, né? A chamada, né, Valmir? Arrepia, viu? Não essa chamada aí é muito bonita. A história por si só já traz uma carga de emoção, né? A voz do cara é linda aí, muito parabéns, viu, Robson? A chamada é realmente muito bonita. O ator Gabriel Braga Nunes fará o papel de Jesus, né? Cristine Fernandes será Maria, Luciano Zafi irá interpretar Herodes, enquanto a influenciadora digital Tainara Og fará... Tainara Og, né? Fará Herodíades. O ator Sérgio Marrone será Pilatos. Além dos artistas convidados, o elenco é formado também por 450 atores e figurantes pernambucanos que atuam no espetáculo. A Paixão de Cristo agrega cerca de 600 profissionais, incluindo técnicos, eletricistas, sonoplastas, contrarregras, maquiadores, cabeleireiros e camareiras, entre outros. Vamos acompanhar, e a gente acabou de acompanhar o trecho aí da chamada. Robson Pacheco, depois de tanta emoção que você já deve ter vivido na sua vida, de tudo que aquilo lhe proporcionou, a gente falava aqui fora do ar, e o Bruno, que existe um clima, uma áurea gostosa, uma energia gostosa ali naquele teatro, pela mensagem que é pregada e por tantas outras coisas que é feita ali. Mas depois de tanta emoção que foi feita, que você já viveu ali, o boom, o estouro desse teatro que ganhou o mundo, é diferente voltar depois de uma pandemia como essa? Olha, Ralf e todos aqui presentes, a gente está vivendo um momento único, né? Ninguém nunca viveu isso. E é uma experiência diferente, porque meu pai, que inventou tudo aquilo, criou aquilo tudo, construiu,
Tem hora que eu fico pensando, se ele tivesse aqui com a gente, qual seria a reação dele? Né? Porque ninguém nunca imaginou, né? 52 anos consecutivos acontecer um evento que começou lá na vila, né? E foi devagarinho, galgando, cada ano aumentava, melhorava, e de repente foi construída toda aquela estrutura, né? Inimaginável. Quem ia imaginar que um dia a gente ia ter aqui no Agreste de Pernambuco uma réplica de Seca, né? Jerusalém? No meio de uma seca. Sabe, Não, tinha, uma das tinha regiões mais estrada pobres do país. Porque se você não é no Rio de Janeiro, você diz, não, maravilha. Mas aqui... Aqui não tinha estrada, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha nada. Tinha lá 1.000 habitantes isolados num canto. E de repente aquela cidade, aquela vila virou berço do maior teatro do mundo. E a gente contando essa história de 52 anos de apresentações e de repente a gente parar 2 anos. Sabe? Então é uma experiência que ao mesmo tempo é um desafio para a gente retomar a Paixão de Cristo num momento pós-pandemia, né? E também é um momento de alegria porque a gente está vendo, a gente está começando a palpar, né, essa retomada que depois de 2 anos sem acontecer, a gente está conseguindo realizar com muito esforço de toda uma grande equipe, de vários parceiros e parcerias. A gente está vislumbrando uma temporada que de 4 dias para cá começou a tomar um clima de muito sucesso. E até então a gente estava um pé na frente, um pé atrás, mas sempre forçando a barra para que não deixe de acontecer. Porque é muito importante a gente retomar esse espetáculo esse ano, né? Já depois desse todo problema da pandemia está sendo acalmado, a gente já sabe que a vacinação foi bem ampliada, né? E a gente está trabalhando e de 4 dias para cá a gente começou a receber notícias positivas de que a Pousada da Paixão lotou em 4 dias, da quarta-feira de cinza para ontem. Né? As pousadas de Fazenda Nova, do Brejo Amadeus, estão sendo lotadas, procuradas. Ontem eu recebi um áudio de uma senhora que é dona de uma pousada de Fazenda Nova, ela passou para uma pessoa nossa lá do escritório, e nesse áudio ela dizendo, olha, está uma loucura meu telefone, então a gente não está, vai lotar de hoje até a noite, lota tudo. Quer dizer, isso é importante, isso é muito bom, é motivador, né? Óbvio. 2 questões em uma. Primeiro, quando e em que momento, ali em 2020, você percebeu que não seria possível realizar o espetáculo da Paixão? Porque eu me lembro que a primeira informação foi de que seria adiado, depois ainda tentou se jogar para setembro, só que aí a coisa toda, a pandemia foi em cima. O primeiro decreto do governo do estado fechando tudo foi de 15, 16 de março. Foi 19 de março. Não, 19 de março seria numa terça-feira ou quarta, que era a festa de São José do Pará. E não aconteceu, já foi a primeira festa a ser rifada. Mas, enfim, como foi, em que momento você percebeu em que momento você parou e disse, rapaz, não vai ter Paixão de Cristo esse ano? E outra, qual o tamanho do prejuízo financeiro? Bom, respondendo a primeira pergunta, a gente acompanhando os acontecimentos, né, os protocolos lançados pelo governo do estado, pela decretos. Equipe, os decretos, né, e os decretos principalmente primeiro, né, e a gente começou a ver que de repente a gente ia ficar impossibilitado mesmo, porque começou a travar. E quando acabou o carnaval, 2 semanas depois, eu recebi uma ligação do diretor da Globo, Yuri Maia Leite, que é um grande amigo nosso, Globo Nordeste, e ele preocupado. Ele disse, rapaz, a coisa está tomando uma direção que se a gente insistir, primeiro que eu acho que a gente não vai conseguir fazer, e se a gente insistir, a gente vai criar um desgaste. De imagem. Sabe, da imagem, né? Porque está todo mundo querendo sobreviver, né? Todo mundo preocupado com a sua saúde. E a gente falando num evento que vai criar aglomeração, que vai gerar multidão, né? Todo mundo vai... E de repente isso vai ser um tiro no pé. E aí eu disse, não, mas vamos ouvir logo o que o governo vai dizer. E aí eu entrei em contato, isso era num sábado, na segunda-feira eu entrei em contato com o secretário de Turismo, Rodrigo Novaes, do Estado, e
e ele me convidou para uma reunião lá em Recife. Nessa reunião, ele me passou o cenário que estava sendo programado e a gente resolveu naquela reunião cancelar a temporada 2020 e tentar, né, nessa mesma reunião, nós vamos cancelar agora, mas vamos botar uma data para frente, porque a gente achava que podia acontecer isso, está entendendo? Chegou-se a se estipular setembro, né? Setembro. Era do dia 5 a 7, 8 de setembro, que era uma segunda-feira. Então, nessa reunião, a gente resolveu cancelar. E foi uma coisa muito difícil para a cabeça da gente, né, para entender isso, porque nosso evento ele é sazonal. Né? Ele não é um evento mensal, nem semanal ou trimestral, é uma vez por ano, em 8 dias do ano. Então, todo um planejamento, toda uma mecânica financeira, um planejamento estratégico estava sendo quebrado, né? Uma corrente que quebrou, aquele elo quebrou. Que nunca havia sido quebrado, que né? nunca havia sido, né? Dessa forma. E aí a gente ficou aí achando que no primeiro ano, no segundo faria, né? E aí a gente teve que amargar o primeiro ano e não, mas para o ano vai ter, vamos começar, a vida continua, vamos pedir a Deus para todo mundo sobreviver, não ter nada de grave e tal. Só que um espetáculo desse, ele custa em média de 7 a 8 milhões, né, de produção e mídia. E quando a gente deixa de realizar, a gente deixa de criar uma receita que gera emprego, que gera oportunidades, né, naquele período da paixão e durante o ano, porque além da paixão de Cristo, a gente tem a pousada lá dentro. Uhum. Então a gente teve que sacrificar eventos no próprio teatro, eventos, né, da própria pousada, né, que durante o ano a gente realiza vários pacotes. E a própria população também, que se sustenta também a economia local. Então foram 2 anos muito, muito difíceis, né, e está sendo ainda, mas a gente tem que pensar, tem que ter um pouco de esperança. Se você não tiver perspectiva, né, esse negócio de depressão, ela começa quando começa a acabar a perspectiva. Se você tem perspectiva, mesmo sendo dura, né, o dia a dia, se você cria na tua cabeça uma perspectiva daqui a um mês, daqui a 6 meses, né, você começa a pensar lá na frente e esquece do problema hoje. E aí eu fui tentando me disciplinar, me policiar para a gente não entrar nessa pior, né? E aí nós tivemos lá que sacrificar alguns empregos e cair, entrar numa realidade, né? Adaptar a estrutura. Adaptar a estrutura. Passamos 6 meses com a pousada interditada e aos poucos a gente voltou. Não foi fácil voltar porque a gente abriu, mas o público não foi, né? As pessoas que iam para Nova Jerusalém, para a Pousada da Paixão, elas estavam em casa, com medo, acuada. Então não foi nada, eu estou falando isso na minha. Só para lhe interromper, para fazer um adendo aí. O prejuízo, né? Só para fazer um adendo aí, essa fala que você está falando, você acabou de dizer aí, Robson, é bíblica, né? Restarão 3, o apóstolo Paulo, restarão 3, a fé, a esperança e o amor. Quando você fala de perspectiva, estamos tratando de esperança. Isso. E aí, própria esperança, o apóstolo Paulo vai dizer que só é menor do que o amor. Não é, Bruno? O amor é o maior dessas 3, mas é muito importante, inclusive, essa mensagem, César, porque é um momento que a gente precisa muito e essa pandemia, ela traz também um fator emocional que atingiu muita gente, cara. Você não tem ideia. O próprio, quando o César bota a questão financeira, ela atinge diretamente. Não é? A próprio isolamento daquele momento, não é muito brusco também. A carência financeira, ela atinge diretamente o ego, o orgulho do sujeito que muitas vezes se viu sem condições de dar comida ao filho. O Robson, tem todo esse impacto econômico que é incontestável, né? Como você disse, eu comparo muito com aqueles desfiles também de escola de samba no Rio de Janeiro, que é uma apoteose, né? É muito parecido com a estrutura da Paixão de Cristo, no sentido de que você tem um ano inteiro trabalhando para uma semana. E eles têm um ano inteiro para trabalharem para um carnaval, né? Então tem muito disso, é o ano inteiro. Você acha que é só aquele momento? Não, mas vocês trabalham naquilo ali o ano inteiro. Então, tem outro lado também, além desse impacto econômico, que é o impacto emocional,
sobretudo na comunidade, na autoestima daquelas pessoas, né? Porque da mesma forma, quando você mora em um lugar que ele é desprovido de alguma coisa que você se apegue ou que você tem orgulho daquilo ali, em Fazenda Nova as pessoas têm orgulho daquele espetáculo, né? É muito bonito você chegar e dizer, olha, eu vivo numa cidade ou lá na minha região que tem o maior teatro ao ar livre do mundo. Isso enche as pessoas, da mesma forma que a gente enche de orgulho para falar na feira da Sulanca, na feira da confecção, no polo de confecção. Então, como é que você vê também, além dessa retomada financeira, essa retomada, como é que você está sentindo da autoestima da comunidade em função da retomada do espetáculo? Já mudou muito, já mudou muito. Para vocês terem ideia, a gente fez a seleção de figurantes a semana passada. Aí botamos lá na Nova FM, na rádio do pessoal lá, de Calzinho, de André. André Passo está, inclusive, assistindo a gente. Um grande abraço aí para meu amigo André Passo. Um abraço para André, para todos eles lá da rádio Nova FM. E eu lá no escritório, conversando numa reunião, aí eu disse, rapaz, vamos botar na rádio e vamos botar no Zap, né, na internet, convidando um áudio que o Calzinho gravou. E porque antes, até a última paixão, a gente mandava uma pessoa, um assistente de casa em casa numa moto, levando uma cartinha. Mas isso acabou, né, amigo? A gente tem hoje uma tecnologia, né, uma tecnologia, agiliza e é direto. Hoje todo mundo tem um celular. E aí a gente botou esse convite, convidando o pessoal, e deu um dos maiores aglomerações, uma das maiores presenças de pessoas da nossa região querendo participar da paixão. Sabe? E fazia tempo que a gente não tinha tanta gente lá. São 8 figurantes ao todo? São 500 figurantes. 500 figurantes. É um mega espetáculo. E começou, era 8 horas da manhã, quando 11 horas da manhã tinha lá quase o dobro de gente para o que a gente precisava. Então, isso mostra, sabe, isso que você acabou de falar, do autoestima das pessoas. As pessoas estão com saudade, as pessoas estão precisando se encontrar. Verdade. Né? As pessoas estão precisando se sentir úteis, elas estão isoladas. Né? Aquilo que você falou da esperança, da perspectiva, né? O teatro voltou, então vai voltar a perspectiva de Fazenda Nova, da comunidade. Isso, então o autoestima que é movido pelo espetáculo, ele passou 2 anos esquecido, adormecido, né? E agora a gente está criando essa oportunidade da retomada e toda a população local está muito... a gente está falando aqui da população local, mas as pessoas de fora também. Exatamente. Antes de ouvir o Valmir, eu vou para o rápido intervalo, depois eu volto com a pergunta do meu amigo Valmir, as colocações dele também. Mas antes eu só dizer o seguinte, sabe, Robson, talvez vocês não tenham, seu Plínio Pacheco, Dona Diva Pacheco, não tenham tido a real dimensão do que aquilo foi para todos nós. Digo isso porque eu recebo aqui do meu amigo Kaique, né? Kaique, irmão de nosso amigo vereador Pipoca, o cartaz Paixão de Cristo, Grupo Epifania. Isso aqui é cria de vocês, são filhotes do sonho de Plínio Pacheco, certo? Estamos ensaiando. É um grupo que faz parte de uma igreja católica, né? Uma igreja católica aqui de Santa Cruz. Exato. E que justamente, como o Ralf disse, baseado na história de vocês, inspirado, eles fazem justamente a encenação. Aí veja só a dimensão, Valmir. Veja só a dimensão de que o sonho que o Plínio sonhou lá atrás, o tamanho que ele ganhou, não é? Ralf, estamos aqui hoje, um grupo itinerante que apresentamos em 11 cidades aqui em Pernambuco e Paraíba. Mais de 140 pessoas fazem parte. Hoje estamos ensaiando. Faz o convite aí. Fiz o convite, ele me mandou a foto de arrepiar. A quadra cheia de pessoas de mãos dadas, rezando pelo ensaio e pelo grupo teatral. Então, é muito grande, cara. Tudo que foi... ele não teve dimensão, talvez, que se abranger isso. Mas eu estou falando isso aqui, eu estou falando de uma história de um grupo teatral em Santa Cruz com 140 pessoas. 140 pessoas participando de uma peça. Aí, se você vai para a literatura, aí você percebe que o Ariano Suassuna, ele se sente obrigado, né, pelo seu intelecto, pela sua inteligência, pela sua genialidade, a colocar a paixão do Cristo nas suas histórias, né? Como ele coloca, não só no Alto da Compadecida, mas coloca em Lisbela e o Prisioneiro também,
O Selton Mello, em uma das suas facetas, daquele Leléu brilhante, não é? Leléu. É Leléu, né? A Lisbeth é Leléu. É Leléu, Sim, daquele sim. Leléu Leléu brilhante. da Anunciação. É ele fazer a paixão de Cristo. Então, quando você vai numa semana como a Semana Santa... E a primeira cena cômica de O Alto da Compadecida na Paixão do Cristo, nessa né? adaptação global, na Paixão de justamente... Cristo, né? E aí você tem, por fim, que talvez não inspirado aqui, não sei, mas se uma coincidência ou não, Mel Gibson coloca o nome do filme dele, A Paixão do Cristo, né? A Paixão de Cristo. Não sei se qual é inspirado. Por que eu digo que não sei se é inspirado aqui? Porque vem gente da Espanha, vem gente da Inglaterra, vem gente da Suíça, vem gente dos Estados Unidos, não sei. Muita coincidência, ser o mesmo Não nome. sei se chegou para ele alguma coisa. Da letra, né? Mas é só para registrar aqui, sabe, Robson? A genialidade do seu pai, como ela impactua a nossa cultura até hoje. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, meu querido Valmir Ribeiro vai também falar e também interagir com o Robson. Agora a gente fala sobre Viane Moura. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viane Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de 380. E o melhor, podendo ser 0 de entrada e 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E lembrando, não esqueça, compre sua casa agora e a primeira parcela em ó só após 6 meses. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 819-9292-6692 ou compareça na imobiliária, porque você sabe, com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. Quem mora em Santa Cruz do Capibaribe já sente que existe uma nova maneira de cuidar das pessoas. Olha só quanta coisa está sendo feita. A Prefeitura colocou mais especialidades médicas para o povo, ampliou a atenção às pessoas com autismo, na educação, 10 escolas estão sendo reformadas ou ampliadas. E o trabalho da nossa Guarda Municipal, referência em todo o estado. O cuidado com os pets a gente também vê por aqui. O Homem Animal é recorde em atendimentos e castrações, sem falar na casa de acolhimento para os animaizinhos serem adotados. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe tem feito muito nesse novo tempo de trabalho e zelo com as pessoas. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, levar aos oprimidos a redenção. Bem-aventurados vós que tendes fome, sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, sereis consolados. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. De 9 a 16 de abril, Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, Pernambuco. Patrocínio Santa Clara. Café para fazer a diferença hoje e sempre. Vitarella, saboreie as diferenças. Tem diferença, tem sabor. Vitarella. Uninasal, valorizar o aprendizado é a nossa grande paixão. Como diria o grande Francisco Amaral, na terra das grandes gamileiras, são 7 horas e 47 minutinhos. Mandar um abraço aqui para o Magno e Toninho, né? Toninho. Magno e Toninho, um grande abraço aqui. Obrigado aí por estar aqui também acompanhando a presença, acompanhando o Robson. Valmir, querido, é com você. Pois é, Ralf, a gente nota, né, com essa situação de pandemia e tudo que a gente tem vivido, que as pessoas também estão ávidas a buscar entretenimento, diversão, sair de casa, né? Porque aquela história de fica em casa já passou há muito tempo e as pessoas estão buscando realmente o que fazer fora de casa, né? E a gente sabe que o espetáculo da Paixão de Cristo é um momento para que isso aconteça, né? Como o Bruno bem falou também, para que as pessoas possam se rever, voltar a se confraternizar também. E eu queria saber, Robson, como é que está a expectativa, se você já tem um número específico de público que pode ser recebido, como é que está a preparação para essa, como é que está a expectativa, né, para esse grande espetáculo de retorno da Paixão de Cristo, que a gente também está muito motivado para isso, né? Para a retomada dos eventos, e principalmente o grande espetáculo da Paixão de Cristo. A gente está, todo mundo numa expectativa muito boa, sabe? Todo mundo num sentimento de alegria, de poder voltar a trabalhar. Foram 2 anos impossibilitados. Sim. E segunda-feira agora nós começamos com uma grande equipe, com 100 pessoas, de eletricistas, pessoal de campo, cenógrafos, aí, nesse vídeo aí, pessoal de campo, cenógrafo, pintores,
O Eduardo é competente, viu, Robson? Eduardo é competente. Eduardo está dando um show. Tá? E a gente, você chegar lá agora, hoje começou segunda-feira, mas vou chegar hoje lá, quando eu sair agora de 4 horas de lá, 3h30, já estava isso aí, tudo tá limpinho, tudo organizado já. Quer dizer, 2 anos a cidade tinha parada, né? A gente deu uma manutenção mínima para poder manter pelo menos limpa. E agora, com a retomada, a gente está fazendo mesmo uma revisão geral, né? Ampliação de redes elétricas, porque cada ano a parte de tecnologia aumenta, de luz, de som, então precisa de mais energia. Tem energia solar aí, né? Mais energia solar também. Energia solar. Plantado então, lá, né? Isso. A gente está passando uma sequinha de vara ali, porque há 2 mil anos atrás não tinha energia solar, né? Aí a gente está camuflando. Porque o espetáculo, ele é muito... Ele é uma viagem no tempo. No tempo, você volta no tempo. No tempo. Então a gente tem muita coisa lá por trás que a gente não pode mostrar. Então, a gente sai camuflando com vara, com pedra, com arborização. Então, o nosso sentimento é de alegria. A equipe toda, são quase 1.500 pessoas trabalhando diretamente e 8.000 pessoas indiretamente. Então, é um evento que lota 98% dos leitos de hotéis de Pernambuco são lotados numa Semana Santa. Até Santa Cruz ganha com isso também, né? Porque tem muita gente que vem se hospedar aqui. Campina Grande. E muita gente vem buscar e fica vem para confecção, vem para lá. Aqui o Moda Center também. Seria muita gente que vem para lá no final da tarde, antes passa aqui para comprar, depois vai para lá. Aquelas discussões. Exatamente. A Paixão de Cristo em Pernambuco, ela é um evento tão importante para a economia e para o turismo do estado, que quando lota tudo, transborda para Campina Grande e Maceió. Isso. O pessoal de Campina Grande, a gente tem um revendedor lá em Campina Grande, e ele diz a mim todo ano, lá, ele é dono do restaurante Manuel da Carne de Sol, Marcelo. Ele sabe, a cidade está lotada, os hotéis... Filho de Manuel. A cidade está lotada, os hotéis estão lotados de pessoas que vêm do Ceará, do Rio Grande do Norte. Pois é. Como está tudo lotado lá em Pernambuco, ficam aqui, 1h30, 2 horas de viagem, então... o evento beneficia também. Tem uma amiga jornalista lá no Recife que ela me ligou há 15 dias atrás, pedindo contato do pessoal lá do Recife que vende o pacote da Paixão para um amigo dela que está vindo de Cabo Verde. E ele precisava vir de Cabo Verde para cá, então ele disse, olha, eu quero ir no período da Paixão de Cristo, porque eu aproveito, trabalho e assisto o espetáculo, que ele tem muita curiosidade e vontade de ir, mas nunca casou. Ele disse, agora eu quero, quando ele soube que estava voltando. É algo que enche assim, a curiosidade de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. É um espetáculo grandioso que você não vê em lugar nenhum do mundo daquela magnitude. Infelizmente tem gente daqui que mora em Santa Cruz e na região que infelizmente ainda não conhece. Não conhece. A gente sabe que um bom número de pessoas que são... que gostam da cultura, logicamente já conheceram. Agora tem gente que ainda não conheceu um espetáculo grandioso que é conhecido mundialmente. É engraçado. E às vezes a gente deixa de é engraçado, o cara vai sair de Cabo Verde, uma ilha lá no meio do Atlântico, e ele está ajustando uma viagem inteira em função do espetáculo. Isso. E às vezes a gente está aqui de lado a menos de 100 quilômetros e perde uma oportunidade dessa. Voltar um pouquinho no tempo agora para fazer umas perguntas que eu tenho realmente curiosidade. Primeiro, só deixar as pessoas situadas que aquele túnel que versa sobre a Serra da Russa ali leva o nome do Pário Robson, Plínio Pacheco, né? O nome daquele túnel é túnel Plínio Pacheco. Pouca gente sabe. Eu acho até que deveria ser lá. Acho que tem um nome Caracol, alguma coisa, Coral, túnel Coral. Cascavel. Era Cascavel. No primeiro nome era Cascavel. Porque tem muita Cascavel ali na Serra, quando eles foram das Cascavel, mas não sei. O nome do túnel é túnel Plínio Pacheco, né? Deveria ser realmente só usado assim. Mas, a primeira coisa, a gente voltar um pouquinho no tempo. O porquê. A veia teatral que corria no Plínio Pacheco por óbvio, né? Que ele cria tudo aquilo. Mas por que um espetáculo falando dos 3 últimos dias da vida do Cristo? Isso é uma história. Essa história não é muito a ver com o Plínio Pacheco. Essa história começou com um tio meu, irmão da minha mãe. Certo. Que minha mãe nasceu em Fazenda Nova. Meus avós maternos eram de Panelas de Miranda e de Quipapá. Minha avó de Quipapá e meu avô de Panelas. O inverso. E minha avó teve um problema de saúde, né, de artrite, e foi no médico em Recife, e o médico disse que ela tinha um lugar aqui no Agreste Pernambuco, que ela fosse para lá, que o clima era seco, de dia quente, à noite esfriava um pouco, e ela fosse para lá, que a água medicinal da fonte, junto com o clima, ela ia se curar.
E ela veio morar aqui, meu avô. Né? Meu avô era vice-prefeito lá. Tinha uma farmácia, vendeu a um irmão tudo. Vendeu até o título de vice-prefeito naquela época, era um título. E veio morar em Fazenda Nova. E minha avó, a veia artística era da minha avó materna. Certo. Sabe? E quando ele chegou em Fazenda Nova, ele era comerciante e gostava muito de política. Então ele abriu uma farmácia e uma loja de tecido, que eram lojas básicas naquela época, que não existia tecido em canto nenhum, nem remédio. E ele foi criado numa farmácia do pai dele, então ele também dava uma de farmacêutico. Então ele, com essa estrutura pequena, mas era uma estrutura importante para a vida daquela pequena comunidade, ele começou a fazer a política dele e tal. E minha avó sempre ligada em negócio de festa do 7 de setembro, faz um espetáculo sobre Dom Pedro, festa de Natal, um pastoril, festa de reis, uma peça. Uma pecinha de Natal, né, do nascimento de Jesus. E meu avô, ele era empreendedor de pousada. Naquela época não era pousada, era hotel ou pensão. Pensão. Né? E aí ele criou uma pousadinha lá em Fazenda Nova e a pousada começou a dar certo. Né? Aí, mês de julho, mês de janeiro, lotava. Aí ele pegava e vendia, o pessoal de Recife ia. Não tinha estrada, tinha nada. Ele tinha um gerador, ligava de 6 da noite às 9 da noite. 9 horas ele ligava tudo. Então, ele vendeu o hotel para um visitante, dar um hóspede, e com aquele dinheiro construiu outro. E saía construindo hotel. E vendia lotado para quem ia para lá. Aí, na Semana Santa, não tinha Era baixa. nada, era baixa. Aí ele um dia disse, aí um genro dele, que ele tinha 8 filhos e filhas, levou uma revista chamada O Cruzeiro, que tinha um encarte chamado Fonfon. O Cruzeiro era de Assis Chateaubriand. Isso, Assis Foi a Chateaubriand. primeira revista, Foi, né, impressa no foi. Brasil. E dentro tinha um encarte. E aí ele pegou e viu o encarte na Alemanha, fazia uma Paixão de Cristo, numa cidade chamada Oberammergau, a Baviera alemã. E ele viu aquilo e comentou com a esposa dele, minha avó. Ô Sebastiana, faz um espetáculo sobre Jesus. A gente gosta tanto, a gente é tão religioso. Pelo menos na Semana Santa a gente lotava a Fazenda Nova também. Porque lotava em julho, no Carnaval lotava. Já foi com esse propósito, né? Propósito da visão turística. Turística, exato. Um empreendedor nato. Aí minha avó, que já tinha um filho que fazia teatro em Recife, Luiz Mendonça, que é aquele teatro lá em Boa Viagem, tem o nome dele. E todo mundo chamava ele, conhecia ele de Lourinho. E minha avó disse, Lourinho, faz um espetáculo aí, escreve uma peça. Aí ele escreveu com um colega dele, né, uma peça e fez com meu avô bancando tudo. Meu avô era o produtor, né? Para poder lotar isso. E começou em 51 isso. 51, 52, 53, 54, 55, o espetáculo começou a pegar forma na rua. Em 56, meu tio Lourinho conheceu um jornalista lá no Bar Savoy, ali perto do Diário Pernambuco. E no meio estava meu pai, que já tinha vindo, ele era militar e jornalista de autodidata. Tinha vindo do Rio Grande do Sul para São Paulo veio para Natal, veio para Recife por causa dos jornais, né? Recife era o centro, né, do Nordeste. E ele já ele era chefe de redação do Diário da Noite, Jornal do Comércio, e trabalhava também como freelance para alguns jornais do Brasil inteiro. E todo mundo se encontrava no Savoy, né? No Savoy, a boemia, né? A boemia do Recife, os intelectuais toda, no Savoy. Ia para o Savoy. E meu pai era boêmio, gostava também da boemia, meu tio também era. E nesse papo, aí alguém comentou, chama Plínio, que Plínio leva 30 jornalistas para lá, que ele era bem relacionado. Aí o tio Lourinho foi conversar com ele, o papai era um cara muito na dele, sabe? E nesse papo, ele teve uma ideia, disse, Luiz Mendonça, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar arrumar um vagão na rede ferroviária, que eram 30 lugares, e a gente leva 30 jornalistas para Fazenda Nova, porque senão vai ser em cima de um caminhão. Jornalista em cima de um caminhão, ele já vai chegar lá, Puta da vida. Então, vamos levar, aí consegui um vagão com a rede ferroviária de graça, e levou esses 30 jornalistas para Fazenda Nova num carnaval, porque era 40 dias antes da Semana Santa, para fazer uma cena e fotografar e tentar uma matéria nacional. Coincidentemente, no meio desses 30 jornais, tinha lá um repórter fotográfico chamado, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, Claudemir Bezerra. E ele fotografou as cenas todas e chegou em Recife de volta do Carnaval,
botou no envelope e mandou para o Rio, São Paulo, que era A revista Cruzeiro. E os caras botaram 5 páginas na revista Cruzeiro, capa, e 5 páginas dentro com o espetáculo que era feito Custo na zero. rua. Custo zero. É, tudo espontâneo. Nem o vagão pagaram. Não pagaram, nem o vagão, pagaram nada. Aí, com essa matéria, o espetáculo estourou. E foi o primeiro ano que meu pai deu uma de produtor, que ele não era. Ele era militar e jornalista. Só que ele teve uma formação muito boa num colégio em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, colégio de padre alemão. E aí ele sempre foi muito organizado. Então ele começou a fazer uma coisa com uma visão diferente do que já se fazia, né? Foi organizando, planejando. E de repente o espetáculo cresceu de uma forma com ele que não dava mais ninguém. A vila tinha 1.000 habitantes. Me permita rapidinho. Você que está nos ouvindo através das rádios Vale FM, Farol FM, vai para o Santa Cruz Online ou uma daquelas páginas que a gente vai continuar mais um pouco aqui. Com o Robson, YouTube, e aí a gente vai continuar mais um pouco aqui, se o Robson nos permitir de ser agraciado mais com essas histórias um pouco. Fica à vontade. Mas aí a história é o seguinte, a Vila de Fernando na época tinha 1.000 habitantes, de repente deu 5.000 visitantes. Não cabia, não tinha espaço, não tinha lugar. Então, com esse estouro da boiada de plateia, ficou inviável, o espetáculo não andava mais. Então foi quando o Plínio Pacheco teve a ideia, vamos fazer um teatro. Isso em que ano? 56, 57. Era um visionário, né? Mas a ideia não era aquilo que está lá. Certo. Vamos fazer um teatro do lado aqui da vila, para a gente levar esse espetáculo para dentro. Porque o espetáculo cresceu. Já casado com sua mãe? Não, já casado com mamãe. Casado com mamãe. Porque eles não casaram. O papai na época era separado e não tinha ainda o divórcio, né? E minha mãe era caçula. Uhum. Não tinha, eles fugiram para o Rio Grande do Sul. 2 anos depois voltaram, né? E voltaram e já fizeram, né, parte do espetáculo. Foi quando ele começou a fazer essa produção. E aí o espetáculo acabou de uma forma meio traumática, porque não tinha como apresentar, parava no meio, porque a plateia era grande demais, não tinha como andar. E aí, depois dessa temporada, eles sentaram numa reunião em Recife e vamos fazer um teatro. Como é esse teatro? Vamos tentar fazer uma coisa parecida com a réplica de Jerusalém. E no meio desse grupo tinha lá uma pessoa, um cidadão chamado Vitor Moreira, que era amigo desse meu tio e muito amigo da minha mãe já, lá de Recife. E ele era ele era dentista, mas ele gostava muito de desenho. Ele era figurinista, ele era desenhista. E aí ele conversando com o papai, e era um intelectual também, aí ele conversando com o meu pai, eles começaram a sonhar. Aí ele disse, Plínio, se tu quiser eu dou uma estudada na estrutura lá da cidade de Jerusalém, e a gente fazia uma réplica pequena, uma coisa. Ele fez um desenho, uma planta baixa, que está até hoje lá no memorial, lá na pousada. Tem um quadro lá, foto. Já lembro disso. Né? Foi a primeira perspectiva. Né? E aí, quando o papai viu aquilo, ele disse a ele, Vitor, mas isso aqui é muito grande, como é que eu vou fazer isso aqui? Meu pai era jornalista, trabalhava de 7 da manhã a 2 da tarde como oficial da aeronáutica, né? E trabalhava de 3 da tarde às 7 e 8 horas da noite como chefe de redação. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Não, vamos fazer o projeto e vamos correr atrás de patrocínio. Se hoje patrocínio é difícil, imagina isso naquela época. Mas aí quando você tem um sonho, né, e tem uma paixão, né, você corre atrás. Né? Foi o que aconteceu com ele. Ele foi para a turma que ia se formar 2 anos depois de arquitetura da Federal, chamou lá, pediu licença lá no coordenador, chegou lá e contou a ideia dele. A turma que estava se formando ali há 2 anos. Eu não tenho dinheiro, mas tenho ideia e tenho vontade de fazer um projeto inusitado. Queria saber que se vocês quiserem me ajudar, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu estou precisando de voluntário para me ajudar a montar um projeto. Uma turma de 60 alunos, 5 vieram ajudá-lo. E esses 5 fizeram o projeto da Paixão de Cristo, da Nova Jerusalém. Lógico que ele lia muito, ele também leu muito, e foi juntando as ideias desses arquitetos semi-formados, né? E com as ideias dele, de Vitor Moreira também, e foram
montando esse projeto e preparando plantas. E começaram a botar isso em jornais. Foi quando o Nilo Coelho, né, assumiu o governo, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, na época tinha o Diário da Noite, ele lançou esse projeto nos 3 jornais de uma semana só. Aí o governador Nilo Coelho, viu aquele projeto. Visionário, o Nilo Coelho, aquele Sempre projeto foi, do né? Codevasf, todo Pois foi uma é, visão dele. exatamente. Uma visita que ele fez do estado da Flórida, né, e viu lá um projeto de irrigação. E chegou para o governador da Flórida e disse que eu quero levar essa equipe para o meu sertão, lá em Pernambuco. E veio num avião dele. Ele, quando voltou da viagem, trouxe a equipe que montou o engenheiro, o arquiteto. Tal. Quer dizer, era Que montou aquelas agrovilas, né? Todo aquele projeto de irrigação De Petrolândia. foi feito por ele. Ele trouxe a equipe e montou. Então, quando ele viu isso no jornal, ele começou a vislumbrar, ajudar Plínio Pacheco a viabilizar, porque o grande problema era viabilidade. E numa sexta-feira, 5 horas da tarde, a Nós Alins, tudo aquilo ali era um terreno ali, são 10 hectares. Tudo dentro do mato, caatinga, né? Ele construiu, lá onde é o Palácio de Herodes hoje, ele construiu um escritóriozinho de 4x5, era o escritório dele, uma prancheta de arquitetura com essas plantas todas expostas lá em cima da prancheta. E de repente um carro começou a buzinar numa porteira lá, onde hoje é o Portão Damasco. Tem uma torre do lado que ele construiu, era a torre de Seu Casé, que morou lá há 40 anos. Aí Seu Casé foi abrir 3 veraneios, uma de batedor na frente, no meio a dele e atrás de segurança. Aí Seu Casé, aí ele desceu, que ele era médico, só andava de branco, bateu na porteira, aí Seu Casé todo desconfiado, né? Chegou lá puxando uma perninha. Pois não, boa noite, já era quase escuro. Ele disse, é aqui que vai ser a cidade teatro de Nova Jerusalém. Aí Seu Casé, sim senhor. Tem um gaúcho doido aí dentro. Aí tem esse senhor. Cadê ele? Tá lá naquela casinha, era um candeeirozinho de gás. Tá lá naquela casinha, tem aquela luzinha lá. Então abre aí que eu vou lá, eu sou o governador de Pernambuco, Nilo Coelho, já ouviu falar? Não, senhor. Abre aí que eu quero ir lá. Aí ele abriu, os carros entraram, só tinha uma estradinha ali por trás de Pilatos. Quando ele chegou lá, que ele desceu do carro, foi gritando, que ele era um vozeirão e animado. Cadê o gaúcho doido? Aí papai olhou pela janela que viu, estava doutor Nilo. O governador na minha porta. Que loucura, ele não conhecia o doutor Nilo, né, pessoalmente. Aí foi lá, desceu 2 escadinhas que tinha, cumprimentou o doutor Nilo, emocionado. Pois não, doutor Nilo, governador, o que é que o senhor deseja? Cadê o projeto que você disse no jornal que estava pronto? Está aqui. Mostra os projetos. Sozinho os 2. Aí o papai pegou o candeeiro, botou para perto da prancheta, começou a abrir as plantas e mostrando as plantas, explicando. Ele disse o que é que falta para a gente inaugurar esse teatro daqui a 1 ano, quando o meu governo completar 1 ano, que era em março. Assumia antigamente em março. Aí papai disse, o projeto está aqui, o terreno eu já tenho. Falta dinheiro para construir. Eles vão tomar café comigo segunda-feira, 7 horas da manhã no Palácio. Papai fechou, quando o doutor dele saiu, papai fechou o escritório, pegou um jipe velho que tinha, foi-se embora para Recife na sexta de noite. Mas medo de se atrasar. Medo de perder a hora. Na segunda-feira, de 5 horas da manhã, ele estava na frente do Palácio do Abel, cheio de prancheta, cheio de projeto, de coisa. Quando o guarda abriu lá o palácio, 6 horas da manhã, papai botou o pé na porta. E foi tomar café com o governador. Quando mostrou tudo, eles trouxe a relação do que você precisa por mês, eles trouxe. Ele é muito organizado, apresentou tudo em datilografia, né? Apresentou um projetinho numa pasta. Ele chamou um secretário de empresa chamado Pedro Jorge, que virou depois um grande amigo do papai. Pedro, secretário Pedro Jorge, toda segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês, Plínio Pacheco vem tomar café comigo aqui. Eu quero um cheque nesse valor para ele. E todo mês, Plínio, no último final de semana do mês, eu vou jantar ou almoçar na sua casa para ver a obra. Acompanhar mesmo de perto. Acompanhar de perto. 1 ano depois, em 68, em março de 68, teve o primeiro espetáculo da Paixão de Cristo. Ele, governador do estado, a plateia deu 3.000 pessoas a temporada toda. Eram 2 espetáculos, metade ia na quinta e a outra metade na sexta-feira da Paixão. Primeiro ano. Ele, governador, ele era meio pesadinho, ele era meio glutão, né, todo de branco, médico.
ele ficava hospedado lá em casa, papai construiu lá um apartamento, ele ficava hospedado lá com a esposa dele, Dona Maria Tereza Coelho, Brena Coelho, com 5 filhas pequenas. E na hora do espetáculo ele ia para trás, porque não tinha. O espetáculo era no gogó, não tinha som, não tinha dublagem. Aí ele ia para trás da plateia. Aí não escutava direito. Aí ele ia correndo, meio pesadão. Chegava embaixo, né? Embaixo, assim, o ator aqui em cima, ele gritava: fala mais alto, Carlos Reis. Fala mais alto, Lourinho, que era o Jesus. Lá atrás ninguém está ouvindo nada. Quer dizer, o governador do estado fazendo isso. Para você ver a paixão dele e a visão dele. Entendeu? Ele começou a vislumbrar isso que a gente está vivendo hoje. Isso em 68. O senhor acredita isso, a tradição dos governadores sempre estarem na abertura lá, apresentar a República, a essa presença maciça assim do doutor Nilo Coelho no início? Eu acho que ele foi o indutor, né, desse sentimento de empreendedorismo, tá entendendo? A Paixão de Cristo, como vocês falaram aqui no início, ele é um evento que transcende, né? E hoje com a internet, como a gente está falando aqui hoje, qualquer pessoa no mundo inteiro pode estar assistindo, né? E é uma coisa inusitada. Eu já fui, em 2010, eu fui com meu filho Binho, a gente foi assistir ao Beramergal, a Paixão de Cristo, que meu avô teve a ideia. Meu avô não foi, meu tio não foi, meu pai que construiu aquilo tudo não foi, minha mãe não foi. Em 2010, porque lá é de 10 em 10 anos, lá são 6 meses de espetáculo. Vai de maio, que é o verão europeu, de maio a agosto. Maio, junho, julho, agosto. São 4 meses de espetáculo. De quarta a domingo, com 2 apresentações por dia. Uma cidade com 5 mil habitantes. Todas as casas viram hotéis e pousadas. A população sai da cidade, vai para uma cidade vizinha. O dono da casa fica com a esposa tomando conta da pousada, que a casa dele vira uma pousada. O prefeito da cidade, quando eu fui, fiquei hospedado na casa do prefeito, que fazia Pilatos. Ele tinha feito Jesus e fez uns 5, 6 anos, depois virou prefeito, foi ficando mais velho e virou Pilatos. Eu fiquei hospedado na casa do prefeito que tinha sido Jesus e era Pilatos. Quando vira prefeito, será que esse... Robson, me fala um pouco agora dessa virada que foi quando vocês começaram a trabalhar com atores profissionais, que foi outro momento assim que revigorou realmente o espetáculo. Pronto, aí faz um link com a entrada da Rede Globo. Como foi a entrada da Rede Globo no espetáculo? Veja, a Globo ela entrou antes. A Globo entrou em 78. Né? Através de quem, Robson? Veja, a Paixão, no início, o grande incentivador, o grande mecena do espetáculo era Nilo Coelho. Era o governo do estado. Não tinha patrocinador. Tinha besteirinha, né? Um Cotonifício Torre, na época, doava os tecidos para fazer. Né? Mas o grande impulsionador de patrocínio era o governo do estado. Depois, né, foram mudando os governos, o foco era outro tal, e isso foi enfraquecendo. Foi quando o meu pai, através da equipe dele, começou a procurar patrocínio e encontrou a Souza Cruz, que estava no auge. Né? Cigarro era saúde, né? Hollywood era moda, era status. Então, a Souza Cruz estava com tudo, com a bola toda. E muito dinheiro, investindo muito em eventos. Sempre investiu em mídia, né? Em mídia, muita mídia. E a Souza Cruz era um dos maiores anunciantes da Globo. Né? E a gente não, eu era menino nessa época, e papai foi convidado para uma reunião, né, na Souza Cruz, em Recife. Depois levaram ele para o Rio de Janeiro, que era o escritório central da Souza Cruz no Brasil. E nessa reunião ele conheceu um cara chamado Salles, Jorge Salles, não, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Sei que é Salles, da família Salles, que tinha uma agência chamada MPM, que era uma das maiores agências. Ela era a agência da Volkswagen, da Souza Cruz, na época. Essas era uma contas eram tudo com ela, né? Tudo com ela. E aí... Mozart Salles, não. Não. Daqui a pouco eu lembro. Mauro Salles. Então, e aí papai contou a história toda, levou foto, né? Naquela época levou alguns vídeos, e naquela época era de cinema mesmo, e passaram numa câmera de cinema.
E ele ficou impressionado com o tamanho do espetáculo. E a ideia do teatro, que só tinha 30% construído, né, em 70, 75. Aí a Souza Cruz entrou. Quando a Souza Cruz entrou, Mauro Salles se apaixonou pela ideia. Essa logomarca Paixão com a Cruz Ditada foi criada pela agência dele. Ele pegou e destinou uma verba da Souza Cruz para alavancar o espetáculo. Foi quando o espetáculo começou a tomar, sabe, projeção nacional, através da mídia da Globo e outras televisões. E quando foi depois, a própria MPM da Souza Cruz começou a exigir que a Globo entrasse como parceira. Porque ele começou a vislumbrar a importância socioeconômica e cultural que o evento tinha naquela região. Então a Globo se sentiu forçada a entrar porque o grande anunciante dela estava pedindo. Era um projeto deles também. Então a Globo entrou. Né? Aí depois a Globo leva o Banorte, né? Que era um banco de força, né? Aqui no Nordeste, principalmente em Pernambuco, de fomento. E aí, essa parceria, né, esse triunvirato publicitário demorou ali uns 10 anos. Né? E, de repente, a Souza Cruz começou a sofrer baixa, né, de prestígio, por causa do resultado, da causa, efeito que o cigarro provoca. E aí começou a enfraquecer o investimento em mídia. E aí ficou. Aí a Globo começou... Na época, o diretor da Globo, nesse momento que começou a enfraquecer, que antes era Jardel, que era um paulista, um mineiro, e aí entrou um pernambucano chamado Cléo Nicés, né, que é uma pessoa maravilhosa, ficou um grande amigo do meu pai. E Cléo pegou essa pujança ainda, esse momento muito áureo do patrocínio da Paixão. E Cléo teve uma ideia de, a Souza Cruz vai sair, vamos arrumar outros patrocinadores, vamos criar um plano de mídia. E foi de Cléo essa ideia. E criou um plano de mídia da Paixão com a Globo. Foi quando a Globo começou a parceria. Entendeu? Mas nesse meio termo, o que chamou muita atenção da Globo foi que em 78, o Jesus era Carlos Reis, que depois virou diretor, e a BBC de Londres veio fazer um especial com a Paixão de Cristo. Especial de 40 minutos, virou um especial de 2 horas. A BBC de Londres ganhou 30 prêmios com esse especial, com esse documentário. Então, a Paixão de Cristo, que a gente fazia já há 20 anos aqui, virou um troféu para a BBC de Londres. E a gente não sabia, a gente não tinha ideia, porque não tinha essa globalização da mídia. Exato. Eles levaram com autorização, né, tudo autorizado, e começaram a jogar isso em festivais de documentário. E ganharam 30 prêmios com isso. Foi quando a Globo percebeu a importância socioeconômica e cultural que o evento tinha. E começou a investir. E aí, isso foi em 78, 79. Em 98... Você tem esse documentário, Robson, da BBC? Tem na internet hoje. Tem ele? Você entra no YouTube e assiste ele. E aí, 20 anos depois, né? A Paixão começou a definhar. Por quê? Porque não tinha renovação. A produção, que era meu pai que fazia, toda voltada, a visão dele toda voltada para a construção, que foi o grande desafio, o grande sonho da vida dele. A Paixão era importante, era o coração do projeto, mas o corpo todo era a construção da Cidade Teatro. Então, ele focava muito na construção e deixou o espetáculo a cargo do diretor na época, que era José Pimentel. Então, Pimentel, com alguns 2 ou 3 assessores, fazia a direção e a produção. Ficou um clima ruim entre seu pai e José Pimentel depois que ele sai? Não, ficou porque ele foi diretor durante 22 anos e fez Jesus durante 18 anos. Né? E o espetáculo, em determinado momento, começou a cair. Certo. Que era natural, qualquer coisa naquele modelo ele ia cair porque era uma coisa muito repetitiva. Ao invés de você comer feijão com arroz todo dia, vai chegar um dia que você vai enjoar. E aconteceu, entendeu? Por mais mídia que fizesse, por mais novidade que tivesse em outras áreas do espetáculo, figurino, efeito especial, ele não tinha sustentação. E aí foi quando, em 93, eu entrei para fazer a produção, né, meu pai me convidou. Eu fazia a coordenação com ele, desde 7 anos de idade. Em 93 eu entrei para fazer a produção, ajudá-lo a fazer a produção.
E foi quando, num dia, a gente, numa reunião, né, com o Pimentel ali também, como diretor, e era diretor do espetáculo, era sócio também da sociedade, membro da sociedade, e eu coloquei na reunião que o espetáculo precisava de renovação, de novidade. Né? E aí, que tipo de novidade? Todas elas. O Jesus é o mesmo há 18 anos, o Caifás é o mesmo há 18 anos, há 15 anos e tal. Precisava dar uma revigorada no elenco, no figurino. Né? Eu estava chegando, né? E tive essa audácia de falar, né? Só querendo ajudar. Eu não sabia que lá na frente isso podia virar, né, um mal-estar. Um mal-estar. Né? Porque eu achava que todo mundo estava ali imbuído em conjunto, né? A coletividade ali, todo mundo trabalhando pelo projeto. Mas, em determinado momento, eu comecei a perceber que existia um pouco de vaidade. Um jogo de vaidade grande. De vaidade, né? Mas a gente tinha decidido, né? A diretoria, a maioria tinha decidido dar uma mudada. E foi quando, isso foi em 93, a gente foi tentando, não conseguiu, 94, 95, 96. Quando acabou a Paixão 96, a gente tinha tido público de 30 anos atrás, 21 mil pessoas. O espetáculo teve um prejuízo terrível. E meu pai ficou muito abalado com isso, e quando a gente estava lá numa propriedade que a gente tinha lá, na época, eu e ele num dia de sábado, 2 meses depois da Paixão, ele chegou lá num sábado e disse: rapaz, eu vim aqui conversar contigo. Lembra daquela reunião? Lembro. Se a gente não fizer essa mudança agora, acaba. A gente vai acabar. Qual é a tua ideia? Eu disse: não, minha ideia é a mesma. Minha ideia é a gente fazer uma oxigenação. Pimentel continua como diretor, que sempre deu certo, competente, mas a gente tem que botar um Jesus novo, botar um Pilatos novo, uma Nossa Senhora, uma Maria nova, personagens principais com atores conhecidos nacionalmente. Ele tem uma parceria da Globo. Na época, o Rei do Gado estava estourado. Vocês falaram aqui... Que está voltando agora a novela, né? Pantanal. Vocês falaram aqui Ariano Suassuna. Isso. Quando o papai começou o projeto da Nós Além, ele começou a construir com essa ajuda de Danilo Coelho, precisava de uma peça. Ele não queria usar a peça da rua dentro da Nós Além. Ele queria fazer uma peça nova. E aí, ele conversando com Vitor Moreira, na época, com alguns amigos, um deles disse: procura Ariano. Ariano era jornalista, colega dele de jornal. Aí ele foi conversar com Ariano. Ariano disse: Plínio, eu não tenho tempo de escrever isso não. Meu negócio é literatura. Tu quer fazer um espetáculo clássico. Eu não tenho tempo não. Eu não vou mudar minha linha de literatura para te atender não. Tu te vira. Na época, papai disse: rapaz, tu parava aí 2 meses e fazia isso com teu know-how, com tua bagagem. Não consigo não. Te vira aí. Foi quando o papai começou a ler, né? A gente se mudou para uma fazenda de um tio meu, que na época era prefeito lá. Mudamos lá para uma fazenda. Ele se trancou numa sala durante 4 meses, lendo de dia e escrevendo de noite. Eu era menino, tinha minhas irmãs, um barulho dentro de casa, de dia ele lia, numa varanda lá. De noite ele ia escrever, porque não tinha barulho. Então ele dormia 2, 3 horas por noite. Entendeu? Em 4, 5 meses ele escreveu a peça, que é essa peça que está até hoje, a peça Jesus dele. E aí, esse espetáculo, aí Ariano escreveu A Compadecida, voltando para... E a Compadecida foi rodada, a primeira versão dele, né, lá em Brejo de Amadeus, numa produção de um produtor chamado Jorge Jonas, lá de São Paulo, e procurou aqui no Nordeste, por causa de Ariano, aqui em Pernambuco, um produtor, e indicaram o papai, né? E indicaram mamãe para fazer o figurino, né? E aí Jorge Jonas foi lá e o papai disse: não, vamos fazer. Papai precisando de dinheiro para construir até o teatro, e mudamos lá para Brejo, para a sua cidade lá, mudamos para Brejo. O papai alugou a metade das casas que tinha naquela época para botar elenco. E quem era o elenco principal? Regina Duarte, com 25 anos, Antônio Fagundes, com 28 anos, Armando Bogos, que era mais velho, Ari Toledo, e mais uns 3 ou 4, 5 atores já conhecidos da televisão. Fera, né? Só fera. Só fera. Né? E esse filme, foram 4 meses de filmagem lá em Brejo. E papai fez a produção toda e mamãe fez o figurino todo. Né? E essa versão está aí na internet, né? A primeira versão.
Quando a gente pensou no Rei do Gado, porque Fábio Assunção estava no auge, né, com aquele cabelão, com a barba, com o olho azul, e eu assistia a novela e dizia, ó, rapaz, o Jesus, esse cara aí, ó. Aí como chegar a ele? Aí tinha lá o pai de Fábio Assunção, né? Que era Fagundes. Aí papai disse, Fagundes é meu amigo. Fagundes é seu amigo. Faz 40 anos que você não fala com Fagundes. Né? Amizade, é amizade. Aí ele disse, amizade não tem distância nem tempo. Me consegue o telefone dele para ver se ele não me atende? Aí eu liguei para umas 3 ou 4 pessoas, e quando cheguei numa tia minha, que é atriz da Globo, até hoje, Ilvanino, que era mulher de Tio Lourinho. Liguei para a tia Ilva disse, deixa comigo que eu vou arrumar o telefone de Fagundes. Aí consegui o telefone de Fagundes. Fagundes trabalhava de segunda a quinta, ele morava num hotel chamado Sol de Ipanema, na Avenida Atlântica, lá no Rio. Ele tinha fazenda lá em Araras, ia no domingo de tardezinha para o Rio, de ponte aérea, ficava hospedado nesse hotel de domingo à noite até a quinta, 5 horas da tarde. Eu voltava para São Paulo para ir para a fazenda dele. Aí eu peguei o telefone, liguei para ele, atendeu uma secretária dele na fazenda. Aí eu disse, ó, Plínio Pacheco aqui da Paixão de Cristo, queria muito falar com ele. Faz muitos anos que não faz, não sei nem se ele lembra, mas diga a ele que é Plínio, diva aqui de Nova Jerusalém. Com 10 minutos o telefone tocou de volta. Naquela época não tinha celular. O telefone tocou de volta, no escritório atendi. O senhor Antônio Fagundes quer falar com o seu Plínio. O papai já tinha tomado uns 3, o risco estava dormindo. Era 1 hora da tarde. Aí eu disse, olha, ele não está agora, mas quer marcar uma hora? Amanhã, qual é a melhor hora? Amanhã de 10 horas da manhã, tá bom? Tá bom. Aí anotei tudo, aí fui lá no quarto. Rapaz, acordei ele. Fagundes ligou, o senhor estava dormindo. Fagundes ligou. Aí no outro dia, fomos para lá, 10 horas da manhã, ligamos, ele atendeu na hora. Rapaz, parecia que eles tinham se falado há 3 dias atrás. Foi uma festa no telefone. Aí o papai contou a ideia, ó, a gente está aqui, eu e meu filho, a gente está com a ideia de convidar uns atores da tua novela aí, inclusive você, que o papai queria trazer Fagundes para ser o Jesus, não era Fábio Assunção, não. Só Fagundes de cabelo branco, eu disse, rapaz, não dá certo. Mas era amigo, velho. Era amigo. Sou amigo de Jesus. Obrigado, eu boto logo para ser Judas. Aí, quando o papai falou, aí Fagundes disse, Plínio, pega um avião, vem pro Rio, fica no mesmo hotel que eu fico. Que a gente, quando eu chegar na filmagem, a gente senta numa mesinha na beira-mar ali e vai botar o assunto em dia e bater papo. Que dia? Ele disse, isso era uma quinta-feira, ele disse, tu vem para cá na terça da semana que vem. Chega de 5 horas da tarde no hotel, te hospeda, 8 horas, 9 horas, eu desço e a gente vai, atravessa a avenida e fica na beira da praia lá tomando uma cervejinha e conversando. Papai era agoniado, né? Papai disse, vamos logo na segunda. Vamos na segunda. Quem quer vai mesmo. Quem quer vai, quem não quer manda. Exatamente. Pegamos um voo de 1 hora da manhã, de segunda para terça. Aí você foi também? Fui também, porque dali para frente eu ia ficar assumir continuando. Aí fomos para lá. Aí isso aí já era que ano? Isso 96, era 96. 96. A gente fez a mudança em 97. E a novela O Rei do Gado é justamente exibida em 96. Isso foi em setembro de 96. Porque em janeiro a gente fazia as captações. Tá tudo pronto. A gente já foi antes, e a gente não disse a ninguém, só foi eu e ele já. Aí quando foi, aí passamos o dia no hotel, né, conversando, batendo, e se preparando para essa reunião, era uma ansiedade arretada. Fagundes não tinha ideia do que a gente tinha em mente para propor a ele. E nem vocês tinham ideia da receptividade. Aí quando foi 8 horas a gente já estava pronto lá na recepção. E deu 8, deu 9, deu 10, papai. Aí eu dizia, papai, vamos jantar, rapaz. Já é 9 horas. Jantar como? Vamos esperar o homem aí, rapaz. Vamos tomar chopp com ele aí na beira da praia ali. Tomar uma cervejinha com ele. Sei que deu 10 horas, amigo. Quando eu ouvi 10h40, eu disse, rapaz, a gente vai levar um bolo. Quando deu 11, aí papai disse, vamos pra praia, vamos pelo menos, não vamos perder a cerveja. Vamos perder a praia. Era de noite, tudo iluminado ali na praia, ali em Ipanema. Um vento arretado. Já em setembro ainda está um ventinho gelado, né? Aí sentamos numa mesa de fibra branca assim, uma mesinha com uma cadeirinha de fibra. Aí o cara já ia fechar. Aí eu disse, amigo, não fecho não. Ele disse, não, é porque eu fecho de 10 horas, já é 10h40, 10h30. Eu disse, me diga uma coisa, quantas cervejas você vende assim para valer a pena? Ele disse, no mínimo 20. Eu disse, bota 30 na minha conta aí. Bota 30 cervejas aí.
Rapaz, tomamos uma cerveja, duas, na terceira a gente esqueceu de Fagundes. O negócio tava, o papo tão bom, aquele ventinho gelado. Gostou? Quando daqui a pouco chega um cabo por trás de papai assim, Plínio Pacheco. Quando o papai olhou para trás, quando eu olhei, era Fagundes, meu amigo. Era um chororô desses dois cabas. E toma abraço. E tome, vamos sentar. Fomos para 3 horas da manhã. O cabo da barraca retada e o cara querendo feijão disse, bota mais 30. Aí fechamos o negócio 3 horas da manhã. Fagundes disse, ó, Plínio, tu vai-te embora com o Robinho para amanhã, pega teu avião aí, vai-te embora para Pernambuco. Quando for de hoje a 8, tu vem sozinho, Robinho, eu vou te levar pro Projac. E a gente, vou te apresentar, eu tô velho, eu não posso fazer paixão lá em Pernambuco não. Mas vocês vão levar meu filho na novela, Fábio para Jesus. A mãe dele, que é minha mulher na novela, Silva Fábio, para Maria, ele escalou na hora. Tá, pô. Jacques Santuni, tem cara de Charles Bronson. Tu leva para fazer Pilatos. Vocês querem mais algum personagem? Eu disse, não, tá bom, a gente só queria Jesus e Maria. Tá bom, isso aí já tá bom, já dá. Pega um avião, vão embora. Quando for de hoje a 8, você chega aqui cedo. Chega na segunda, na terça-feira, vem para a recepção aqui de 8 horas. De 8 horas chegar meu motorista, a gente vai direto pro Projac. Voltamos para cá. Voltei sozinho. Na terça-feira eu estava lá 8 da manhã. Já dormi lá de segunda para terça. 7 da manhã eu estava prontinho lá na recepção. 8 horas ele chegou. Desceu do elevador. Vamos embora, o carro já estava me esperando. Já me ligaram de lá. Não. Entramos no carro, ele já foi me contando. Eu e ele atrás, no Opala, o motorista. Ele começou a contar. Ó, chega lá, o pessoal já está todo mundo Sabendo. O pessoal topou. Contei quem era teu pai, quem era você, quem era o Paixão. A gente tinha levado material, revista, deixamos tudo com ele. Entreguei o material todo, o pessoal já está todo mundo fechado. Só vai ver detalhe de cronograma e de cachê, de contrato, o resto está tudo resolvido. Quando a gente chegou na sala do elenco, ele tinha a sala dele lá, já estavam os 3 esperando a gente lá. Ele entrou, me apresentou aos 3, ó, estou nessa outra sala ali, Robin. Fica aqui com eles, resolve aqui, que tu precisar, a gente está no mesmo hotel, eu estou aqui na outra sala. Sei que aí marquei com o Fábio de tarde uma reunião na casa dele, com o Silva Fábio, o marido dela, é o empresário dele, ele me deu o cartão. Com o Jacques Santoni, no outro dia, tomar um café na casa dele no Recreio do Bandeirante, saí de lá com o elenco montado. E foi assim que a gente Alto começou. custo, Robinho? Na época não, porque E quem Fagundes, bancava esse custo? na parceria da Globo, quando a gente teve uma reunião lá, uma reunião eu, meu pai, com o diretor da Globo na época, Leoniceira, e na época era gerente comercial, que hoje é o diretor-geral da Globo, que é Yuri. Na época ele era um gerente, ele era gerente já. Aí nessa reunião, aí Cléo disse, ó, a ideia é boa, eu acho que vai dar uma alavancada no espetáculo, porque a novela foi o maior sucesso da história da novela. E a gente falou o seguinte, a gente dá um suporte para liberar esses atores lá para vir para cá e dar um suporte financeiro, a gente paga esse elenco para vocês. Aí foi muito bom, né, esse apoio, porque Cléo sempre foi muito parceiro. E aí fechamos o elenco, trouxemos o pessoal, aí Pimentel não gostou da ideia, né? Porque ele perdeu o protagonismo lá principal, né? Só para Fábio Assunção, o filho do rei do Galo. Mas aí nessa reunião, quando a gente foi anunciar ele, essa reunião foi numa agência de publicidade lá em Recife, Grupo 9, que atendia a gente, ele não gostou da ideia, né? Aí, não, porque se vocês acham que eu não presto mais para Foi Jesus, eu vou sair e vou fazer uma paixão em Recife. É que é fogo, né? Aí meu pai disse, ó, Pimentel, a gente sempre foi parceiro, a gente sempre trabalhou junto. O teu lugar de diretor é seu, até o dia que você quiser. Agora, para fazer Jesus, a gente não tem mais nada a ver. A gente precisa de um ator jovem e a gente precisa de um ator que está fazendo sucesso no Brasil todo. Moral da história, a gente saiu de 21 mil pessoas de 2006, de 96, para 75 mil pessoas em 75. Quase eu lembro assim, às vezes que eu fiquei, uma das coisas bonitas que a gente Parece que deu certo. Era você olhar, assim, no intervalo, era você olhar aquele mar de gente mudando. Assim, era uma das coisas bonitas. Você corria na frente, né? Só você vê aquele mar de gente, que é aquela onda mesmo. É uma onda, porque as plateias são altas, elas são em ondas. Então, quando você vai na frente, quando você vê aquela multidão assim, você fica deslumbrado com aquilo ali. Isso. Né? Então, é um negócio até bacana, porque assim, fica gostoso de você esperar a cena e você vê
Quando todo mundo chega, que acomoda e começa lá. É uma dinâmica muito Robson, bacana. querido, eu vou ter que dizer a você que a gente vai precisar trazer você aqui novamente. Viu? Trazer você aqui novamente, porque tem muita coisa, né, Valmir? Bonita, né? A história é bonita, tem muita coisa pra gente perguntar aí, dentro dessa mesma história, sabe? Tem muita coisa, por exemplo, eu queria saber da experiência da sua mãe como atriz global, né? Ele levou o nome Sulanca. Sulanca, que era aqui. Eu queria saber tanta coisa que eu vou precisar marcar de novo com você aqui, daqui para o espetáculo, até porque a gente faz de novo essa mídia para toda a região. Você viu que a gente serve a uma gama de portais aqui, né, de rádio, né, Bruno? Então, um impacto muito bom. Muito bacana para trazer você aqui antes do espetáculo da Paixão de Cristo novamente. Mas eu quero lhe agradecer demais pela presteza, pela atenção com a gente, né? A gente, a priori, seria chamada, Valmir, mas o Robson se prontificou a vir aqui no estúdio, né? Se locomoveu para vir aqui no estúdio. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, e eu desejo muito sucesso, porque esse não é um patrimônio da sua família, é um patrimônio nosso. Pernambucano tem algumas coisas. Pernambucano barrismo, é Caxias. E uma das coisas que a gente chega nos cantos se orgulhando e falando alto é Paixão do Cristo. A gente fala alto quando fala de Porto de Galinha, quando fala de Fernando Noronha, quando fala do Recife, quando fala da Paixão de Cristo, quando fala de Santa Cruz do Capibaribe, a gente fala alto. Chega nos cantos falando alto. Não com má educação, Robson, mas com orgulho. Ô, Robson, só a título de informação, pode falar já valor de ingresso, já sabe disso? Pode, a gente está com o site da Paixão, né, da Nova Jerusalém, o site é novajerusalém.com.br, desde dezembro que a gente está vendendo ingressos. Pela primeira vez na história da Paixão, os ingressos serão digitais, estão sendo já digitais. Bom. QR Code. Você acessa o site da Paixão, compra o seu ingresso pelo site, recebe no seu celular ou imprime no A4 e leva na catraca, ela vai ler e você tem acesso ao espetáculo. É a primeira vez na história. Vamos ter também o ingresso físico, mas só vamos vender nas bilheterias nos dias de espetáculo. E quem está comprando antecipado compra... Expectativa de público. Rapaz, a gente tem que ter um pouco de pé no chão, né? Mas de anteontem para cá eu comecei a vislumbrar uma surpresa boa, sabe? Porque as ligações, e-mails, a venda antecipada começou a reagir. A gente começou uma promoção hoje, quem compra acima de 10 ingressos tem 10% de desconto no site. Então, hoje a gente teve uma procura muito boa por ingresso, a gente já tem quase 20 mil ingressos vendidos antecipadamente. Bom, bacana. Entendeu? Eu acho que a gente pode ter uma surpresa aí. Tem gente apostando, quer dizer... Repete 97? Não, 97 não. Mas vamos lá, que seja, sei lá, 50 mil, 60 mil pessoas, né, no espetáculo de retomada, depois de 2 anos. É um espetáculo de ressurreição. Literalmente Literalmente, espetáculo de ressurreição. né? Eu queria aproveitar aqui para convidar as pessoas, porque o mundo vive um momento muito difícil, o mundo inteiro. Né? E o espetáculo conta a maior e mais bela história da humanidade, né? E ele tem um poder, além de toda aquela energia positiva que tem aquele espaço, mas a história em si tem um poder realmente de confortar o coração das pessoas, de acalentar a alma das pessoas. Então, eu acho que é um espetáculo que vai fazer muito bem para quem for assistir. A única história que consegue mudar a humanidade, né? Eu já assisti, acho 3, 4 vezes, e estou planejando ir esse ano para levar meus 2 filhos, que ainda não assistiram, são muito jovens, mas a gente está planejando, eu e minha esposa, levar os meninos para assistir, porque é esse momento de retomada, nada melhor do que uma história como essa, né? Uma ressurreição também desse espetáculo, que é parte importante da história cultural e econômica do Agreste, de Pernambuco e do Brasil. Então a gente faz esse convite. Por que a gente vai, exatamente, por que a gente vai ter que trazer de novo o Robson aqui, Valmir? Porque, por exemplo, depois de encenar tanto, eu queria saber dele a definição que ele acha do Cristo, por exemplo. Precisava perguntar a você isso e inúmeras coisas. Espero ter a oportunidade e a honra de entrevistá-lo de novo junto com meus parceiros aqui, mas já agradecendo a todos e a você, viu, Robson? Muito obrigado. E seja bem-vindo. Você tem um contato aqui, inclusive, para mandar material, para mandar propaganda e tal, porque a gente puder fazer aqui, a gente está sempre às ordens para fazer. Para terminar, Valmir, obrigado, querido, César. Eu queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui na mesma bancada que Robson, né, contando essa história belíssima. Parabenizá-lo, né, por fazer parte dessa história e também por levar o nome de Pernambuco, da nossa região,
Nós temos aqui o maior centro comercial, que é o Moda Center, e o maior teatro ao ar livre do mundo. aqui do lado da gente, na nossa cidade vizinha, Coirmã, Brejo Amado de Deus, lá em Fazenda Nova. Para mim foi um prazer estar aqui com você e desejar sucesso que você merece. E torcer para que a gente possa bater recorde de público lá esse ano, nessa retomada do espetáculo que vocês merecem pela belíssima história que vocês têm. Dentro daquela perspectiva que a cultura da Fazenda, da Paixão de Cristo é tão grande, mudou o nome do lugar, né? Pois lá é Nova Jerusalém, né? É a nova Fazenda Nova, é Nova Jerusalém agora, né, Bruno? Exatamente. Mas muito obrigado a todos vocês.